Domingo tem jogo lá em Criciúma. Verratti ainda é dúvida para essa partida. Vai ser reavaliado hoje. A viagem acontece amanhã. O mesmo acontece com Lucas Piton e Maicon. O Verratti foi poupado de algumas sessões de treinamento no campo, mas fez trabalho, claro, no CT Moacir Barbosa. O Lucas Piton ontem já trabalhou, então deve voltar normalmente à equipe. Foi poupado contra o Fluminense. E o Maicon, com edema na coxa, passou a ser dúvida. Caso não possa atuar, João Vitor, que entrou muito bem no Clássico, vai como titular na zaga, Piton na esquerda e aí o GB na frente. Essas devem ser as alterações, caso Verratti não atue e o Maicon também não. Uma notícia ontem no fim da noite, caso você não tenha visto ainda, o Serginho foi emprestado sem opção de compra até o fim do ano ao Criciúma. Daquela lista que eu sempre trouxe aqui no canal dos 5, Praxedes foi para o Atlético Paranaense, Zé Gabriel foi para o Coritiba e agora o Serginho para o Criciúma. Faltam Galdames e Rossi. Esses dois ainda estão negociando. O Galdames, o São Lourenço da Argentina, tem interesse nele. Vamos falar sobre a notícia do nosso vídeo. Aqui não tem enrolação, não. Não vamos deixar para o final, não. Aqui a gente vai direto ao ponto. Na live de... Hoje é sexta-feira. Na live de terça-feira. Na live de terça-feira, eu já trouxe algumas informações para vocês sobre negociação que o Vasco vem tocando para poder acertar a venda da parte que era da 777 Partners, que ficou com a ACAP, que é uma seguradora. Os 31% já aportados. Na live de terça-feira, eu trouxe a informação de que o Vasco tem duas formas de negociar esse contrato, né? Uma, a compra do atual contrato, que é a forma que o Vasco está fazendo, até pela celeridade do processo, para que haja rapidez. E como é que seria essa venda do atual contrato ou repasse do atual contrato para um novo entrante, um novo sócio da operação? O novo sócio compraria a parte que foi aportada pela 777, hoje com a ACAP sendo a detentora. Então, 310 milhões foram aportados. É só devolver? Não. Tem a correção e tem um valor hoje de mercado que é diferente de quando foi feito o aporte. Então, hoje, hipoteticamente, a ACAP quer 500 milhões de reais. O novo sócio, o novo entrante, compra o atual contrato, indenizando a ACAP desse valor, 500, 600, o valor que for acordado, e, por isso, a thumb 400 milhões. Obrigatoriamente, e no contrato consta isso, caso a 777 deixasse a sociedade, o novo sócio, chamado de entrante, ele tem que aportar imediatamente os dois aportes que a 777 faria. Em setembro desse ano, 270 milhões, e setembro do ano que vem, 120 milhões, 390. Claro que com a correção, esse valor ultrapassa 400 milhões. A notícia, além desse valor, que entraria imediatamente, se o Vasco conseguir efetuar a venda até outubro, por exemplo, desse ano, já teria na sua SAF 400 milhões de reais, a notícia vai sendo desmembrada. Na terça-feira, eu falei que o Vasco estava negociando com um fundo árabe para ter esse valor e muito mais, porque esse sócio entraria com a responsabilidade de cuidar do caixa, da parte financeira. A parte futebol ficaria com outro sócio, no caso o Vasco, o associativo. E eu vou explicar que sócio é esse que negocia com o Vasco. O Vasco já ouviu algumas propostas, mas essa é a que está mais avançada. Eu vou explicar para você o que é o Fundo Soberano, que é um fundo criado por um governo federal, diferentemente de um fundo de investimento. Fiz várias anotações aqui, até para não me perder, porque são muitas informações. É uma categoria de fundo de investimentos em que seus recursos vêm através de ganhos em royalties, lucros de estatais e excedentes de arrecadação fiscal, por exemplo. Esse fundo não é negociado no mercado, diferentemente, vamos abrir aqui um fundo de investimento, vamos fazer. Não, ele não funciona assim. Então, assim, o governo federal do país responsável, no caso a Arábia Saudita, criou esse fundo para poder atuar de forma conservadora, arriscada. Aí cada fundo atua da forma que o governo determina. Os principais países que hoje possuem são Noruega, Singapura, China, Dubai e Arábia Saudita.
Para que você tenha uma ideia, na Noruega, por exemplo, consta o maior fundo soberano do mundo, que tem aportado, que tem sob sua custódia, 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Um outro ponto importante, e por que a Arábia Saudita entrou nisso? Eu estive lá no Catar em 2022, na Copa do Mundo, e percebi isso muito claramente. O petróleo é um recurso finito. Há uma previsão que no máximo mais 10 a 15 anos o petróleo não seja a principal fonte de receita. Por isso a Arábia Saudita está investindo cada vez mais no futebol para levar turismo à região, como já tem Dubai. Dubai atua nesse cenário. Lá atrás, as pedras preciosas eram a fonte de receita. Depois veio o petróleo, mas isso é finito. Então não é aquela coisa, espeta o dedo no chão e jorra petróleo. Tem uma validade, tem um tempo. Por isso os fundos soberanos começam a cada vez mais ampliar os negócios. O Fundo Soberano da Arábia Saudita, que pode ser abreviado por PIF, permitiu que a economia do país crescesse, a ponto de colocar o fundo como um dos principais motores da visão 2030, que está indo além, porque a Copa do Mundo em 2034 deve ser na Arábia Saudita. A Arábia já mandou a sua proposta, o seu caderno de encargos à FIFA para ter essa competição. Tanto é que a Liga Saudita está crescendo com jogadores de nome como Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, tentaram levar o Messi, que optou por ir para a MLS, mas ele é um embaixador da Copa para que exatamente atraia cada vez mais os olhares do mundo e os investidores para aquela região. O principal líder desse fundo que o Vasco está negociando, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ele tem 38 anos, comanda o país de maneira autocrática, foi ministro da Defesa e desde setembro de 2022 assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino da Arábia Saudita. E esse fundo soberano, em 2022, para que você tenha uma ideia do investimento além fronteira da Arábia Saudita, eles compraram 5,01% da Nintendo, a famosa marca de videogames. E outra, porque ela é uma marca japonesa, ou seja, está expandindo os negócios. Também liderou um consórcio, esse fundo soberano, de empresas que adquiriu o clube de futebol Newcastle, da Premier League. Ou seja, o fundo soberano da Arábia Saudita, que tem interesse no Vasco, está negociando com a comissão que o Vasco tem para buscar esse recurso, está interessada sim no Brasil. Aliás, vários investidores árabes estão circulando pelo Brasil atrás de bons negócios. E por que o Brasil? Copa do Mundo. Expandir, abrir fronteiras, atrair o olhar do mundo para a Arábia Saudita. Eu vou desenvolver, torcedor, ao longo de outros vídeos, outras informações que vou recebendo. Mas um resumo desse vídeo para você ter, torcedor. O Fundo Soberano da Arábia Saudita está negociando com o Vasco, não é o único, mas recursos não faltam. Acabei de trazer números de 2022, por exemplo, 200 bilhões de dólares, de reais, perdão, 40 bilhões de dólares. E hoje o valuation do Vasco, com a reforma de São Januário, a empresa Vasco da Gama SAF irá ultrapassar 1 bilhão de reais. Se eles têm administrando mais 200 bilhões de reais, você acha que vai ser problema pegar o Vasco? Detalhe, você pode estar se perguntando, quem vai ser o louco de dar dinheiro na mão dos outros? Isso é totalmente normal, não é dar dinheiro na mão dos outros. Eu administro a parte financeira e você toca o futebol porque você entende. E quem entende futebol hoje? Presidente Pedrinho. Pegou a visão? Essa é a informação que eu trago para você. E é isso aí, rapaziada vascaína. O Vasco pode subir seu patamar, né? Se caso for vendido para essa SAF aí do fundo árabe, né? Chegaria muito dinheiro aos cofres vascaínos e o Vasco poderia aí bater de frente com qualquer equipe brasileira em questões de contratações de jogadores, né? Seria muito importante aí o Vasco ser vendido corretamente, certamente, né? Para quem tem interesse certo em investir na equipe, não fazer
aí as atrocidades que a 777 fazia no Vasco, né? Torço muito aí para que isso dê certo, essa nova SAF do Vasco, né? E vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. Quem será o novo investidor aí da equipe do Vasco da Gama, né? Esperamos aí que chega com responsabilidade e quem tiver também no comando dirija aí a equipe corretamente, não faça besteiras de contratações equivocadas, né? Contrate jogadores corretamente que possam acrescentar no elenco e não dificultar a equipe cada vez mais. Então peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações aí para estar recebendo nosso conteúdo de primeira mão. Valeu?